Bibliotecas são espaços encantadores para nós leitores. Sejam elas públicas ou privadas, todo amante de literatura aprecia uma boa biblioteca. Pensar que existe esse espaço cheio de livros com infinitas histórias e muito conhecimento é de arrepiar. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre esse espaço tão fascinante das bibliotecas e conversar com o Pedro. O Pedro ajudou o Sérgio, o prefeito de Antofagasta, a organizar sua própria biblioteca. E sem a biblioteca do Sérgio não existiria a editora. O escritor e editor Alberto Mangel, que inclusive foi diretor da Biblioteca Nacional da Argentina, tem diversos livros sobre leitura e bibliotecas. Um deles, inclusive, foi recomendado pela Lu no nosso vídeo de retrospectiva 2022. O link vai aparecer aqui em cima. Nesse livro, chamado Encaixotando Minha Biblioteca, Alberto Mangel diz o seguinte: muitas vezes senti que minha biblioteca explicava quem eu era, me dava uma personalidade mutante, que se transformava constantemente ao longo dos anos. Adoro as fileiras intermináveis de livros cujos títulos tento identificar na lombada. Adoro os sons abafados, o silêncio meditativo, o brilho atenuado das lâmpadas, especialmente dos abajures verdes, as mesas polidas pelos cotovelos de gerações de leitores, o cheiro de pó, papel e couro, ou os odores mais novos de mesas com tampos plastificados e produtos de limpeza com aroma de caramelo. As bibliotecas existem faz tempo. Provavelmente você já ouviu falar da famosa Biblioteca de Alexandria. Ela foi construída no século III a.C., na região que atualmente é o Egito. Essa biblioteca abrigava mais de 700 mil rolos de papiro e pergaminho, mas foi destruída por incêndios. Mas é a Biblioteca de Nínive, no atual Iraque, a considerada a mais antiga do mundo. Ela foi construída no século VI a.C. e abrigava mais de 25 mil placas de argila. Essas placas continham cartilhas sobre o mundo natural, geografia, astrologia, medicina, matemática, manuais de exorcismo, relatos de aventuras, textos religiosos e também textos com leis. A biblioteca mais antiga do Brasil é a do Mosteiro de São Bento, na Bahia, que foi instalada logo na fundação do mosteiro, em 1582. Ela foi tombada pelo Patrimônio Histórico-Artístico Nacional, mas não é aberta ao público. Já a biblioteca pública mais antiga do país é a Biblioteca Central do Estado da Bahia. Ela é também a biblioteca pública mais antiga da América Latina. Localizada em Salvador, ela foi fundada em 1811, alguns anos após a chegada da corte portuguesa no Brasil. Ela recebeu o nome de Livraria Pública da Bahia e na época tinha mais ou menos 3 mil títulos. Já a maior biblioteca do mundo atualmente é a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Ela foi inaugurada em 1800, no Capitólio, em Washington, e passou por uma série de incêndios. Bibliotecas e incêndios, uma tragédia clássica. E hoje conta com mais de 155 milhões de exemplares. Bom, passando para as bibliotecas particulares, o mais fascinante é que ali estão todos ou quase todos os interesses de um leitor. Passar pelas lombadas é também passar pelas lembranças que os livros carregam. Segundo o Alberto Mangel, cada biblioteca traz um pouco da essência do leitor. Minhas bibliotecas formam uma espécie de autobiografia em múltiplas camadas, todos os livros sustentando o momento em que os li pela primeira vez. As anotações nas margens, a data ocasional na folha de guarda, a desbotada passagem de ônibus marcando uma página por razões hoje misteriosas. Todas essas coisas tentam me lembrar do que eu era então. E como organizar uma biblioteca? Existem muitas maneiras possíveis. Mas antes, se você está gostando do vídeo de hoje, eu te peço para se inscrever no canal, Quer ver lá o que é? Não sei, tocou a campainha. Viva!
Gente, parece brincadeira, mas enquanto eu gravava o vídeo, tocou a campainha e chegou a plaquinha do YouTube sinalizando que o canal tem mais de 100 mil inscritos. A gente está muito feliz por ter batido essa marca. São quase 4 anos de trabalho. Eu e o Diogo queremos agradecer vocês que participam do canal, comentam, dão sugestões. A gente gosta muito de dialogar e conversar com vocês. E aguardem, porque no aniversário de 4 anos de Antofágica, daqui a alguns meses, esse canal trará novidades. E como organizar uma biblioteca? Existem muitas maneiras, mas antes, se você está gostando do nosso conteúdo, eu peço então para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e dar o joinha. Essas ações são muito vapt-vupt e ajudam muito o nosso conteúdo a chegar mais longe. Alguns leitores possuem uma organização sistemática, com planilha e tudo mais. Outros nem lembram que títulos possuem. Existem aqueles leitores com uma queda pelo aspecto estético e preferem organizar os livros por cor, montando um grande arco-íris na estante. E existem aqueles que organizam por tipo de livro. Eu me incluo nesse grupo. Conto, romance, literatura estrangeira, literatura brasileira, teoria e por aí vai. O importante é encontrar um jeito que funcione para você. E para ajudar nessa reflexão, a gente conversou com o Pedro e o Sérgio. Olha só. Sérgio, conta pra gente. Quando o Pedro chegou, você já tinha alguma organização nos seus livros ou eles estavam desorganizados por aí? Você conhece a definição de caos? Conheço. Podemos começar por aí, viu? Não, não tinha não. Ele veio exatamente para isso, viu? Eu estava procurando muito alguém que pudesse me ajudar na organização, que é complicado, é muito livro, e eu já vinha perdendo os livros no meio disso tudo, né? Quando você chegou, quais foram os principais desafios? Já que os livros não estavam organizados, o que foi assim o primeiro estágio e o primeiro desafio para dar forma à biblioteca? Na verdade, é um exagero dele, porque tinha organização. O problema é que ele não tinha cadastramento. Então, ele não sabia os livros que ele tinha e o que ele não tinha. Uhum. Então, a gente fez um cadastramento normal no Excel. Uhum. Por ordem alfabética? Como é que foi esse primeiro cadastro? Ele está por ordem alfabética de autor até hoje. De autor, tá. Sobrenome de autor. Que é o normal em livraria. Eu não sou bibliotecário. Primeiro, eu tenho que falar isso. Você chegou a procurar bibliotecários, né? Cheguei a procurar e não quis. Porque era uma coisa muito complicada. Complicado, muito profissional demais, entendeu? Ia profissionalizar de certa maneira. Eu mesmo ia ter que pegar um livro e anotar que eu peguei o livro. Entendi. Então, não, na biblioteca você vai, pega um livro, lê, põe no lugar. Quem tem livro sabe disso, né? A gente tende a criar um certo caos, né? Aliás, basta olhar ao redor aqui que vocês vão ver, tem livro a tudo que é lado. Na verdade, já tinha uma organização, mas a gente teve que, vamos dizer assim, personalizar, porque ele utilizava mais, deixar mais próximo. O que a gente vai fazer de novo? Tem uma biblioteca antes da Antofágica e depois da Antofágica. Fala um pouco sobre isso, Pedro. Então, Sobre essas duas bibliotecas. antes da Antofágica, ele lia muita coisa de humanas, vamos dizer assim. Ele lia filosofia, antropologia, sociologia. A gente fez várias pesquisas sobre mitologia. Mitologia tinha, religião. Religião, muita. E a literatura ela ficava num ponto que era um pouco mais inacessível, era um pouco mais difícil de ter acesso, que é aquela parte dos fundos que tem inclusive as prateleiras duplas. Então, alguns livros a gente tinha alguma dificuldade de alcançar. Com o advento da editora, o foco mudou muito. O foco passou a ser muito mais literatura do que propriamente humanas em geral. Então, a gente hoje pensa em reorganizar a biblioteca, enfatizando mais os grandes autores, entendeu? E, de preferência, botar por ordem alfabética. Até para... Eu já estou ficando mais velho também, né? Até para facilitar o meu acesso a tudo isso. Porque a escolha do livro para a publicação tem muito a ver com a biblioteca. Em geral, quando a gente escolhe um livro, discute, depois escolhe um livro para publicar, eu, em geral, venho aqui para ver o que eu tenho a respeito desse livro, as traduções antigas, entendeu? O que foi feito já. E, então, a biblioteca é um apoio muito grande, nos dá uma... Para a própria editora. Para a editora. Quanto tempo, mais ou menos, demorou essa primeira organização da biblioteca? E quanto tempo vocês estão prevendo
para a segunda organização, agora que a literatura está ganhando mais espaço? Demorou uns 10 anos, porque foi o tempo que eu estava aqui. E Não acabou nunca. não né? acabou nunca, não acaba. Não acaba. Biblioteca, à medida que você vai utilizando e você vai tendo novos interesses, ela vai se reorganizando. Isso. Ela é viva, né? A Isso. biblioteca é viva. Claro. Por exemplo, ele pensa num tema, numa temática. Essa temática, de repente, pode pegar alguns livros e ir para outra, Uhum. à medida que o interesse dele vai mudando. É Ainda um mais, intercâmbio de temáticas. sim, ainda mais com a quantidade de livros que tem. Pois é. Muito livro e livros que podem se encaixar em várias É temáticas. verdade, é verdade. E tem uma coisa engraçada. A gente está fazendo o que nós dois estamos chamando de B2. Uhum. B2 é o seguinte, é a Biblioteca 2. Uhum. É um espaço dentro da casa onde nós pusemos estantes e os livros que a gente vai editando pela Antofágica, a gente vai separando tudo que tem, leva para lá. Durante o período de estudo do livro, de estudo do conjunto daquele autor, a gente tem esses livros separados. Então, lançar um livro sobre Dickens, a gente vem, pega o que tem do Dickens aqui, vê, leva isso tudo lá para cima, para ter uma facilidade de acesso e uma duração dos livros separados, entendeu? Depois, quando já vai passando mais, a gente pode retornar. Virou uma biblioteca dinâmica, que ela própria se move, conforme os interesses do Sérgio. E os meus interesses são os da Antofágica. E aquilo que nós publicamos da Antofágica. A Antofágica que acaba gerando os movimentos aqui na biblioteca, isso, né? O entra e sai. Exatamente. Ela comanda hoje em dia, não sou eu nem o Pedro. Pedrinho está há muitos anos comigo, vocês sabem, eu já falei, né? E a editora, quando a gente começou a pensar em fazer a editora, o Pedrinho também foi uma peça muito importante. Não uma peça, mas foi muito importante. Na verdade, quem sugeriu o nome Antofágica foi o Pedro. Isso a gente não sabia, que Foi o legal. Pedro, o Pedrinho que sugeriu o nome, porque a história havia, a gente discutia muito as minhas histórias, tem esse lado também, eu escrevia muito e o Pedro discutia muito comigo sobre isso. E Antofágica ele sempre conheceu muito bem. E quando a gente começou a querer ver que nome nós daríamos a Antofágica, ele sugeriu um dia, sentado aqui, eu sentado ali, ele, por que você não dá o nome de Antofágica? Eu digo, é um nome complicado, né? Será que cola Antofágica e tal? E o nome colou, mas foi ele. Da mesma maneira que foi ele, que eu pedi que procurasse no mercado um editor, veja só, e eu queria um editor que fosse mais ou menos naquele formato mais moderno, que não estivesse tão dentro da caixinha, como a gente dizia na época. E ele começou a ver, ele escolheu um ou outro, eu não quis, até que ele chegou No Daniel. Daniel. Conta essa história, então, como que você conheceu o Dani Lameira e se você primeiro falou com o Dani, primeiro com o Sérgio, como foi essa ponte que você fez? Na verdade, eu conheci ele, mas ele não me conhecia. Eu fazia um curso à distância, o EAD, na Casa Educação, se não me engano. E uma das aulas foi com o Daniel. Quando ele falou do Lameira, eu digo, não, esse me parece interessante, vamos ver. É uma pessoa que está no mercado, mas absolutamente nada contra editores fabulosos que o Brasil tem. Claro. Veja bem, nós não podemos nem... Era uma escolha pessoal, eu preferia assim, entendeu? E eu, como tinha muita ideia também para botar em jogo, eu queria alguém que pudesse ter uma relação comigo mais dessa forma. Inventiva, né? Que fosse Isso, aberto criatividade, isso. a pensar muitos caminhos. Isso. E Até porque naquele momento era uma loucura você fazer uma editora. Se você lembrar, 3 anos atrás, era uma loucura. Estava havendo um desmanche de tudo aí, e alguém querer fazer uma editora naquele momento seria até difícil. E o Lameira, a gente conversou no telefone, na mesma hora topou, disse, não, eu vou sim. Expliquei a ele o que era, o resto a gente já falou tantas vezes. E foi o Pedro que fez a ponte, então é muito legal resgatar essa história. E foi uma sorte danada, porque ele tinha acabado de sair da Intrínseca. Eu acho que na mesma semana ele tinha saído da Intrínseca, aí eu liguei, aí ele falou, não, a gente fala, a gente conversa, e aí a gente marcou a reunião. Aí ele topou, né? Topou na mesma hora, né? Ele ligou para mim, né? Você falou, pediu para ele ligar para mim. Sim. E no mesmo dia ele ligou. Ele ligou, aí a gente teve uma conversa
preambular, assim, e foi bom, foi a conversa, ele, quero fazer uma editora assim, dessa maneira e tal, bababá. E ele, eu acho que ele disse, o cara sou eu mesmo. E a gente percebe como parece às vezes que o universo conspira a favor, né, do momento certo, porque se tivesse sido um pouco antes ou depois, sabe, sei lá onde ele já estaria, né? Então teve essa sorte mesmo que você tá contando, muito legal. Sérgio, a gente estava conversando que também não adianta nada um monte de livro, um monte de estante, se ele ficar parado lá, né? Comenta um pouco isso. Exatamente isso. Não adianta nada, vocês estão vendo tudo isso aqui, maravilha. Isso tudo é uma potencialidade que tem. São livros à disposição para você pegar. A gente tem a sensação de ter posse do conhecimento pelo fato da gente ter o livro. Agora, não adianta nada isso aqui. É um barulho imenso, eu já falei isso antes, uma biblioteca é o lugar onde tem mais ruído dentro da casa. Mas o livro tem que ser apanhado e tem que ser lido. O ato mais importante que a gente possa fazer é esse aqui. É abrir o livro. Isso, nesse momento, esse livro se transforma num livro real, porque ele está tendo uma destinação e está cumprindo o destino dele, que é ser lido. Então, a mesma preocupação nós temos muito com a Antofágica, porque eu, por exemplo, eu quero que os livros da Antofágica não é só figurem ou sejam comprados, não é esse aspecto comercial. Eu quero que os livros sejam lidos. Eles têm que ser lidos, eles têm que ser tirados da estante, abertos e lidos. E aquilo tem que alterar a gente. Como dizia Sartre, o livro ele tem que nos alterar, ele nos modifica depois que a gente lê um livro. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Muito obrigada, Sérgio, mais uma vez aqui no canal. Muito obrigada, Pedro, pela participação. E eu espero que o vídeo ajude vocês na organização dos livros aí, nas pequenas e grandes bibliotecas que vocês têm aí na casa de vocês. Lembrando que uma biblioteca é viva, né? E ela pode sim ser dinâmica, itinerante, como essa aqui em que a gente está hoje. E a gente se vê na próxima semana com mais um vídeo. Tchau!